Oi, gente, boa noite, tudo bem? Espero que vocês estejam me ouvindo. Estou gravando aqui tentando falar bem baixinho, por causa dos vizinhos, né? Mas nós vamos dar continuidade aqui à nossa fala de Jó. Eu tentei gravar ontem, mas não salvou, né? Então eu estou novamente aqui tentando para nós darmos continuidade aos nossos estudos sobre Jó. Quem não assistiu aos outros vídeos precisa assistir, volta aos vídeos anteriores aí, né? E assista para que você possa entender, para que possa acompanhar o que está, né, daqui para frente que nós vamos estar falando. Eu acho que deve ter aí, depois desse aqui, uns 2 ou 3 vídeos ainda, para nós estarmos depois encerrando esse vídeo. Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre os amigos de Jó. Jó, ele perdeu tudo, nós já sabemos disso, passou por momentos bem difíceis, conflitos internos muito terríveis, ele viveu muitos ataques de todo jeito, perdeu seus filhos, e depois de tudo isso, ele sem nada, né, com toda aquela dificuldade, tentando acertar, tentando fazer as coisas darem certo, e nada dava certo, rejeição de todos os lados, né, uma pessoa que era um juiz, ele passou a ser rejeitado. E Jó recebe uma visita de 4 amigos dele. O nome de um era Elifaz, do outro Bildade, o outro Zofar e o outro Eliú. Nessa ordem do mais velho para o mais novo. E eles chegaram e viram o Jó naquela situação, e eles ficaram chocados com o que viram. E eles ficaram ali em silêncio uma semana, sem conseguir falar, sem conseguir abrir a boca, pela situação que eles encontraram Jó. Depois disso, Jó falou, ele começou a falar com seus amigos. Quando ele começou a falar, ele, o mais velho, rebateu o que ele falou. E teve um ciclo de conversas em que um falava, Jó rebatia, o outro falava, Jó... E assim foi até que chegou uma hora que o próprio rei falou. Então, diante daquelas circunstâncias, eu coloquei aqui algo só a fim de exemplificar alguns assuntos que eu achei interessantes para nós, assuntos que eu achei interessantes para abordar aqui com vocês. O slide ficou bem cheio, né? Você pode ver que tem muito texto, mas eu fiz isso proposital mesmo, porque era muita coisa para falar, então eu coloquei assim por alto, mais ou menos, do que nós temos aqui, né? Quando os amigos de Jó chegaram lá, viram ele naquela situação, para você acusar alguém de uma situação numa situação daquela, o que eles precisavam fazer? Precisavam fazer ele calar a boca, e Jó não calava. Teve deles falou, quando você dava conselhos, mandava todo mundo ser forte. Hoje que a situação está com você, você não tem mais palavras. Você precisa ser forte, você precisa, como se fosse assim, aquela pessoa que não chora, ninguém sabe que ela está passando por problemas. Ninguém sabe o que é que ela está vivendo. E ele faz, que foi um dos amigos dele, ele usa de experiências religiosas. À noite ele fala, eu tive uma visão, e assim, aparentemente ele usa o que ele viu para embasar o que ele fala para Jó, né? E os outros, cada um tem uma forma de acusar Jó e ao mesmo tempo defender ao rei, às autoridades, né? Então, eles criticam, em suma, querem achar culpados, né? Querem achar culpados da situação que ele está vivendo. Falam que a culpa é dele mesmo, que ele não, que ele, a boca dele, que ele fala, declara que ele é uma pessoa que ele é criminoso mesmo. Outros acusam os filhos dele, né? Pode ver que ele acusou os filhos dele, e Bildade também, Zofar também.
Teve momentos que eles falaram: esquece seus filhos, eles estão carregando as consequências de seus atos. E assim, se você for parar para pensar, os filhos de Jó, eles tinham uma vida que o Jó conhecia, sabia o que acontecia com os filhos dele. Os filhos de Jó costumavam fazer festas, e talvez isso tenha incomodado algumas pessoas mais velhas talvez não consigam, né, tem essa questão de gerações, algumas não lidam bem com essa questão de jovens se divertindo, né, e tem também questão de pessoas de famílias mais tradicionais que não gostam também, mas não tinha, aparentemente não tinha nada demais nas festas dos filhos de Jó, porque as próprias filhas do Jó participavam das festas. Se fosse algo que não pudesse, fosse algo muito absurdo, as filhas dele não estariam lá, principalmente para aquele contexto, né? E assim, Jó, quando acabava as festas dos filhos dele, Jó ele intercedia, ele pedia ao rei pelos filhos dele, vai que eles tivessem pecado, ou seja, errado em pensamento. Ou seja, ele sabia o que os filhos dele faziam, mas o pensamento ele não sabia. Vai que eles tivessem pecado em pensamento e ele não ficou nem sabendo, né? Então ele ia lá e intercedia pelos filhos dele, oferecia, né, diante do rei em intercessão dele. Olha a situação que era, né, a situação de Jó. Só que quando não se tem respostas, querem colocar a responsabilidade de quem? Normalmente dos mais jovens. A culpa daquele menino que é responsável, seu filho que não tinha pingo de maturidade, não tinha respeito com ninguém, olha, foi a consequência dos atos dele. Caiu no tráfico de pessoas, consequência dos atos dele. Olha a seriedade que é o assunto. Os jovens que por estarem em suas em casas, fazendo festa para se divertir com seus irmãos, ser considerado culpado porque foi parar no tráfico de pessoas. Outros criticam a mulher dele, criticam a mulher dele também, criticam o pai dele. A culpa é do seu pai. Alguns chamam ele de jumento montês. Zofar chama ele de jumento montês. Bildade também critica. Elifaz também critica o pai de Jó. E o próprio Jó fala que o pai dele é jumento montês. O que é o jumento montês? Jumento montês é um animal que ele vive na montanha. É lá o lugar dele. Quando ele vai para o meio da cidade, ele não suporta viver na cidade. Não dá para viver com meio de gente. Só sai coice. Ele é bruto, grosso. E o que eles estão falando é que muita coisa do que Jó está passando é por consequências do pai dele. O seu pai é um grosso. Filho daquele homem. Eu detesto ele. Jó estava debaixo de uma acusação e era filho do jumento montês, que todo mundo detestava, que ninguém aguentava ficar perto do jumento montês, porque ele só se sentia em paz no meio da montanha, que no meio das pessoas ele só sabia dar coice. Filho do jumento montês? Não. Filho do jumento montês, não. Jó ainda tinha essa situação para cima dele, né? Então procuravam respostas para o que ele estava acontecendo, o que estava acontecendo com ele. Acusavam dele ser mesmo criminoso, né? Acusavam dele ter levantado contra o próprio rei, né? Olha lá o que ele fala. Porque estendeu a sua mão contra Deus e contra o Todo-Poderoso se embraveceu. Ou seja, Jó, você está passando por isso porque você se ergueu contra o rei. Jó, ele estava passando por uma situação sob autorização das autoridades. E eles queriam o quê? Dizer que as autoridades estavam justas. E estavam. Eles eram, de certa forma, o rei havia autorizado aquilo. Mas Jó não deixou de ser justo por causa da autorização do rei. Bildade falou, se o rei autorizou isso é porque, por acaso, ele é injusto? Não, é porque ele tá certo, ele tem razão. Se ele não tivesse razão, isso não estaria acontecendo com você. Ainda ameaça mais, olha, você pode cair no esquecimento, na exclusão.
Assim, várias situações, né? Eliú fala sobre ataques no sono, com sonhos, visão, com direcionamentos. Ataque para que Jó acordasse cansado. Era só o pensamento de Jó que estava acelerado, era só o que traz, ele traz sobre coisas que ele sabe, não é coisas do pensamento dele, coisas que ele sabe. E, e algumas falas sobre o que se passou assim, né? Das conversas dos amigos dele, né? Ele fala: se te converteres ao Todo-Poderoso, serás edificado, afasta a iniquidade da tua tenda. Então amontoarás ouro como pó, e o ouro de Ofir como pedras do ribeiro. E até o Todo-Poderoso te será por ouro e por prata amontoada, porque então te deleitarás no Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto para Deus. Tu orarás a Ele e Ele te ouvirá e pagarás os teus votos. Que ele fala assim: Jó, larga de ser criminoso. E aí, sabe o que vai acontecer? A sua casa vai se encher de ouro, vai ser cheia de pedras do ribeiro, só vai ser cheia de coisa boa, você vai estar cheio de ouro e de prata amontoada. O Todo-Poderoso, ou seja, o rei vai ser benevolente para com você. Ele vai casa de tudo quanto é coisa boa. Você vai orar e ele vai ouvir. O que ele está falando? De corrupção. Uns que ele escolheu para estarem cheios, uns que alguém escolheu para a oração ser ouvida. Corrupção na oração. Quando nós falamos de Deus da Bíblia, não há como ter corrupção na oração. Isso é uma questão de crença, de fé. Mas quando nós falamos de uma autoridade, ele está falando aqui de alguém que intercede, que é alguém que clama, alguém que pede, e alguém que aparentemente controla quem vai receber, que oração, que pedido vai chegar até a autoridade. Quantas autoridades estão com assessores igual esse tipo aí, ó, ele faz. A autoridade está lá, é íntegra, está sofrendo esse tipo de fala e de assessores que se acham muitas vezes donos, controladores, donos da autoridade, colocam a autoridade numa situação complicada, porque quem ouve uma fala dessa aí pensa que o Todo-Poderoso é um homem corrupto. Ele estava ouvindo o que eles estavam falando. Como, Isabel, 2.800 anos, eles não estavam ali conversando sozinhos? Eu não sei se eu já falei isso em alguns vídeos, mas, assim, mecanismos de escuta, eles são antigos. Madeira é escuta. Pedra é escuta. Olha como ele fala de pedra nesse livro. Madeira é escuta. Como isso poderia acontecer? O Todo-Poderoso provavelmente estava escutando o que ele estava falando a respeito dele. E quantas autoridades estão aí sendo como se fosse boicotadas por assessores, por assessoria, que acham essa autoridade é minha, aquela autoridade de fulano. Essa autoridade não chega perto daquela. Ah, você faz o que eu quero, que aí a autoridade aqui vai ser bom para com você. A autoridade muitas vezes tem um currículo excelente. Às vezes até a vida pessoal é cerceada por quem está às vezes ali ao redor, na assessoria. É isso que ele faz com o rei, colocando o rei numa situação complicada. Colocando o rei numa situação complicada. Ele pega e fala:
meio que parece estar ameaçando, né? Eles no momento morrem e até a meia-noite os povos são perturbados e passam e os poderosos são tomados sem mão. Ou seja, ele tá meio quase que, na minha concepção, falando, olha, Jó, até meia-noite você vai embora. Que tipo de amigo vai fazer uma visita para alguém e deixa a pessoa mais aterrorizada, né? Mais aterrorizada ainda. E tem acusações contra Jó, né? Ele faz, aparentemente, ele acusa Jó de ter penhorado os irmãos dele, ou seja, atacado os próprios juízes, os próprios do mesmo cargo que ele. Aos nus despojaste das vestes, não deste água a beber ao cansado e ao faminto, retiveste o pão. Ele é acusado de tráfico de pessoas e de negligência com aqueles que não têm condições financeiras. É como se ele estivesse rodeado por pessoas de todos os tipos. Muitos deles não tinham muitas coisas. E Jó tinha que fazer tudo por todo mundo e ainda achar que todos eles eram corretos. Não é o dinheiro que faz uma pessoa mais correta ou menos correta. Não é o dinheiro. E às vezes muitas pessoas também que não têm condições financeiras são envolvidas com criminalidade. Não só os ricos, mas os pobres também. A corrupção ela está em vários níveis da sociedade. E se alguém, seria humanamente impossível, Jó, fazer tudo por todo mundo. Mas se ele deixou de fazer por alguém também de propósito, porque ele sabia algo mais, isso também foi tido contra ele. Entre nós bate as palmas, diz, ele o acusa ele, né? Entre nós bate as palmas, que seria isso? Algumas culturas consideram as palmas aplausos, como se você estivesse dando algo de bom para aquela cultura, para aquela apresentação, é algo de motivo de alegria, né? Agora tem algumas culturas que consideram como se fosse uma ofensa. E o que ele está falando aqui é que Jó é como se Jó estivesse batendo as palmas contra eles. Ele meio que fala que Jó vai morrer no. Ele não fala Jó, você. Mas é esse tipo de gente que faz isso, aquilo, outro, que eles estão acusando Jó, ele fala, esse tipo de gente morre na mocidade e sua vida perece entre os sodomitas. Quem são os sodomitas? Eram homens estupradores, homens de uma cidade que estupravam. Tem uma tradução um pouco diferente que colocaram como prostitutos cultuais. Aparentemente pode ser tanto ligado ao tráfico de pessoas para fins religiosos, que isso, eu não vou religiões aqui, eu não, mas assim, na década de 80 eu sei que tinha religiões que meninas, crianças, eram levadas para dentro dessas religiões para serem prostitutos dentro desses templos religiosos. E assim, o que que ele está meio que dizendo para Jó, ou de seus filhos ou dele mesmo, falando, olha, pessoas que fazem isso ou aquilo vão passar os seus dias no meio de estupradores de homens, ou no meio de pessoas vítimas de tráfico de pessoas, né? É isso que ele fala para Jó. E Jó, assim, separei algumas falas dele também. Quem começou falando tudo foi Jó, antes dos seus amigos, né? E Jó, ele começou falando, pereça o dia em que nasci, a noite em que se disse foi concebido um homem. Ele tanto fala que no nascimento, como ser humano, ele estava sofrendo demais, e assim, se arrependia, né? Tinha aí um sentimento de tristeza por ter nascido.
mas ao mesmo tempo ele fala aí de um cargo e de uma função que ele exercia, uma frustração com a profissão que ele estava exercendo. Ele fala: "Pereço o dia em que foi concedido a noite em que se disse que foi concedido um homem", ou seja, na noite em que se diz que ele assumiu como juiz, como posse, tomou posse, ele está falando: "Olha, eu não quero mais essa profissão". Que tristeza! Quantos de nós, muitas vezes, nos momentos difíceis, nós olhamos e falamos: "Por que que eu fui escolher essa profissão? Por que que eu fui escolher esse caminho?". É isso que ele está falando. Por quê? Porque não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira. Está questionando por que que ele não foi protegido. Sabe o que que seria o ventre? Ventre pode ter várias conotações. Ele, tanto Jó pode estar falando algo relacionado à mãe dele, como ele pode estar falando também relacionada, na minha concepção, as duas coisas são possíveis. Ele pode estar falando relacionado também a a terra-mãe, que algumas pessoas chamam. "Ah, Isabel, que absurdo, e você está falando da leitura bíblica com a perspectiva, protestante". A gente não costuma usar esse linguajar, mas você vai vendo aos poucos, é o que algumas religiões chamam de terra-mãe, algumas pessoas chamam de terra-mãe. E o que ele está falando é que não fechou as portas do ventre, ou seja, toda a criminalidade que existia na terra, ele enfrentou e viu com os próprios olhos. Ele não escondeu dos olhos a canseira. Cansaço de lutar hoje, de lutar amanhã, de lutar depois. Ele simplesmente fala: "Eu desisto disso, de ser juiz. Eu tive a infelicidade de ter escolhido essa profissão que eu escolhi". Em momentos difíceis, muitos de nós queremos abrir mão de coisas que nós quisemos, que a gente planejou, né. Então Jó, ele está expondo isso aqui. E ele fala dos amigos dele, depois que ele fala, ele responde, depois Jó responde: "Olha, vocês viram o que aconteceu comigo? Vocês estão com medo de acontecer o mesmo com vocês". Jó chama o amigo dele de criminoso, quase com essas palavras. E quem, gente, que visse uma situação daquela não ficaria com medo? De perder tudo como Jó perdeu, de viver o que Jó viveu, está numa circunstância tão absurda, né. Então ele fala: "Olha, eu quero, eu penso em deitar e falar assim, quando eu deitar a minha ansiedade vai se acalmar". E aí ele acorda apavorado com sonhos terríveis, coisas terríveis. Quer deitar, não quer acordar. Tá acordado, quer deitar. É assim que ele tá se sentindo. Ele quero Se eu falar, minha dor não se cessa. Se eu calar também, qual é o meu alívio? Não tem muita coisa que ele possa fazer, assim, que ele vê. Não posso deitar, não posso ficar acordado, não posso falar, não posso ficar calado, né. Ele responde pra Bildade, né, eh, que ele meio que pede. As falas de Jó, elas são assim, elas são direcionadas aos amigos dele, elas são direcionadas ao rei, eh e meio que uma raiva de tudo que ele está vivendo. Ele fala coisas que ele está vendo, sabendo, que ele está percebendo ao redor dele, e ao mesmo tempo ele meio que fala do rei, critica o rei e critica seus amigos também. Jó está chateado porque ele sabia que aquela autorização tinha sido de uma autoridade maior. Ele tinha certeza daquilo. Ele não tinha dúvidas. O que ele fala: "Olha, se eu pudesse eu me defender, eu ia expor diante do juiz a minha e pedir misericórdia". Mas ele fala: "Eu não acho que ele iria ouvir". Ele também fala que ele precisa saber o que se passa com ele, entender o que está acontecendo com ele. E ele expõe também que a espada, o castigo da espada, o que que é a espada? A a justiça
ela vai para todos. Ele mesmo fala: temeis vós mesmo da espada, porque o furor traz os castigos da espada, para saberes que há um juízo. Ou seja, cuidado, o que vocês estão falando é isso, é fazendo, porque existe juízo. É o que Jó está expondo, né? E ele fala mais, né? Ele elogia o rei, expõe as coisas boas do rei, o que o rei faz, o poder do rei. E ele fala: tomara que me escondesse na sepultura, me ocultasse até que sua ira se desviasse, me pusesse um limite, ele te lembrasse de mim, mas por acaso, morrendo o homem, ele tornará a viver? Ele questiona isso. Morrendo o homem, tornará a viver? Né? Aparentemente, eles permitem, aparentemente, passar pelo que os pares, os colegas dele estavam passando. Supostamente, eles consideravam João uma pessoa culpada, né? Pessoa culpada, ele estava debaixo de uma acusação. Então, é, essa aqui é uma fala de Eliú, ele fala, por causa da grandeza da opressão dele, por causa da grandeza da opressão, eles clamam por causa do braço dos grandes. Clamam, porém ele não responde, por causa da arrogância dos maus. Então ele está falando aqui que há um clamor e que ninguém ouve. E o mesmo que essas pessoas clamam, mesma situação acontece com Jó. É como se dissesse, como se permitisse que acontecesse com Jó, o que é que está com muitas outras autoridades, pessoas que estão clamando e ninguém está ouvindo. Ninguém está dando crédito às palavras dessas pessoas. E ele meio que acusa Jó, que ele já está debaixo de uma acusação muito grande de ser um dos grandes, de ser um dos opressores. E ele continua: Jó em vão abre a sua boca e sem ciência multiplica as palavras. Ou seja, Jó, você está falando tolice, o que você está falando não tem fundamento nenhum. Criticando uma pessoa que está num desespero. Todos eles mandaram Jó calar a boca. Todos eles. E falaram que o problema do Jó era a ira dele. E Jó meio que expõe, como se ele falasse assim: gente, presta atenção, olha a minha situação, olha para a minha calamidade, é isso que Jó fala. Se choquem. Eu perdi tudo. Eu perdi 10 filhos. E não adianta dizer que eles foram para serem protegidos, não, porque nenhum dos que foram voltaram. O que Jó está expondo é isso. O que Jó está falando é isso. Os filhos de Jó voltaram. Mas até então, Jó não conhecia nenhum que tinha voltado. E Jó está expondo claramente essa situação diante de todos os seus amigos, e os seus amigos não entendem o que se passa com ele. Ele fala assim: por acaso não há razão? Ele está com raiva, ele tem razão de estar com raiva. Aquilo foi uma autoridade que autorizou. A autoridade que autorizou. Foi uma autorização. Ele tem razão. O problema daquela circunstância não era a ira de Jó. O problema daquela situação não era a ira de Jó. Ele tinha razão de estar com raiva de tudo aquilo. Mas quem estava vendo ainda tinha que achar que ele tinha que ter um equilíbrio emocional além das circunstâncias, além das forças dele. Qual é o ser humano que consegue enfrentar uma situação como a que ele enfrentou, sem demonstrar emoção nenhuma? Uma pessoa que está com algum transtorno psiquiátrico muito sério, psicológico muito sério. O normal.
é alguém passar pelo que Jó passou e se irar, se chatear, se angustiar. Esse é o normal. Mas quem está fora não consegue, muitas vezes, entender que um homem como Jó, que perdeu 10 filhos, tinha o direito de ficar triste, de ficar com raiva e de questionar a segurança ao redor dele. O que nós temos para falar por hoje é só isso, tá? E nós vamos dar continuidade a partir do próximo vídeo, falando sobre a defesa de Jó. Jó foi acusado por um crime e ele se defende, ele faz uma defesa. Nós vamos falar sobre isso, tá bom? Beijo grande e até o próximo vídeo. Assista os outros que você não assistiu, curta aí, compartilhe com outras pessoas, porque o assunto é importante, tá bom? Beijo grande, tchau e até o próximo.